Olá, gente. Franzé Barros gravando aqui esse vídeo que será a última postagem de uma série de postagens que eu tenho feito na rede social, no meu Facebook, no meu Instagram, intituladas O Jesus Desconhecido. Ao longo de várias semanas eu fiz 29 postagens. Nessas 29 postagens eu falo única e exclusivamente de Jesus, o Jesus dos evangelhos, o Jesus que está nas páginas do Novo Testamento, certo? Ele, se você ler as postagens que eu fiz ao longo das semanas, muita coisa dele, da pessoa dele, do seu discurso é bem diferente daquilo que muitas vezes nós ouvimos no discurso religioso, certo? Mais ou menos com 8 anos de idade, eu ainda não tinha me despertado para o ateísmo, que eu vim me tornar ateu na adolescência. Ah, eu tinha, eu tenho ainda na minha mente a lembrança das imagens de Jesus que tinham na sala da minha casa, né? Na realidade, era o coração de Maria e o coração de Jesus. E aquelas imagens, principalmente a de Jesus, ela apontava para uma pessoa, um ser humano, com os trejeitos, a característica tipicamente europeia. Um homem de pele branca, de barba loira, de olhos claros, né? Aquela era a imagem de Jesus. Eu não entendia, de fato, uma criança, as minúcias sobre a religião, mas eu ouvia dizer que ele era Deus. Então, na minha mente infantil, aquela era a imagem de Deus, certo? Mas talvez você não saiba disso, mas a real imagem de Jesus não tem nada a ver com aquela que em 2001 a rede BBC fez um documentário que o tema era esse: qual a real imagem de Jesus Cristo? Com base em um crânio de um contemporâneo de Jesus que nasceu na época dele, que tinha nasceu na época dele e que morava na mesma região que ele morou, era um judeu. Eles fizeram uma reconstituição em 3D, né? Pegaram a tecnologia 3D com base em um crânio do século I, fizeram a reconstituição de um rosto. Claro, aquele rosto não era o rosto de Jesus. Aquele rosto se parecia muito com os seus contemporâneos e se parecia nada com Jesus das imagens sacras que nós conhecemos. Essa imagem de Jesus que foi criada, que você está vendo agora, eu usei como fundo para postar diversos textos tirados do Novo Testamento, especificamente dos Evangelhos. E com base nesses textos, eu fiz uma reflexão sobre realmente quem é Jesus. Talvez algumas das afirmações se choquem muito com a sua crença e com aquilo que você aprendeu, com a tradição dos seus pais, com a tradição da igreja. Entretanto, eu não estou afirmando nada que seja de minha mente, daquele eu acho, do achômetro, mas estou usando especialmente textos bíblicos, certo? Então eu vou fazer o que nesse vídeo? Eu vou fazer um resumão de todas as minhas postagens, tá certo? E aí, com isso, eu fecho essa série de postagens intituladas O Jesus Desconhecido. Se você está vendo esse vídeo pelo meu canal do YouTube, então você vai ter o acesso do resumão. Você não teve o acesso às postagens que você pode encontrar no meu perfil do Facebook ou do Instagram, que está na descrição desse vídeo. Se você está vendo esse vídeo pelo Facebook ou pelo Instagram, você pode, se você se interessar, olhar as postagens que tem anteriores de agosto até aqui no meu perfil, tá bom? Vamos lá, vamos a esse resumão da série Os Jesus Desconhecidos. Vamos lá? Quem era Jesus? Antes de mais nada, Jesus era um judeu do primeiro século, nascido numa família palestina.
Ele era uma criança como qualquer uma outra, que não nasceu em família nobre, mas uma família pobre. E talvez você não saiba porque a religião me ensina diferente, mas Jesus tinha uma família. Em Marcos capítulo 6, no versículo 3 diz: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? O Jesus desconhecido tinha uma família e uma família numerosa. Em Lucas capítulo 2, versículo 7 diz: E deu à luz o seu primogênito. Você já se questionou porque Jesus aqui não é chamado de unigênito, mas de primogênito? Jesus foi o primogênito de Maria. No Evangelho de João, ele é chamado de unigênito do Pai. Ele foi o filho único do Pai, mas ele é o primogênito de Maria, o primeiro filho. Em Mateus capítulo 12, no versículo 47 em diante diz: Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E ele questiona: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele, e estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Segunda coisa que eu posso lhe afirmar é que Jesus, a fé cristã afirma que ele é a encarnação de Deus. Uma das principais crenças do cristianismo é que Jesus é Deus encarnado. Em João capítulo 10, versículo 30 diz: Eu e o Pai somos um. João capítulo 1, versículo 2 e 3, João afirma que Jesus existia antes de todas as coisas. E em João 1,14 diz que Deus se fez carne, se fez um ser humano. E João 12,45 ele diz: Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Agora vamos ver alguns pontos relevantes da pregação de Jesus. A nossa antropologia moderna afirma que o ser humano tem uma natureza boa. É de Rousseau a célebre frase: o ser humano é naturalmente bom e o meio o corrompe. A grande questão de eu ser cristão e afirmar isso é porque eu estou negando uma afirmação de Jesus. Em Marcos capítulo 10, versículo 18, ele diz: Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Se você afirma que o ser humano é essencialmente bom, você não pode se definir cristão. Você pode dizer que segue uma religião, mas o cristianismo, um dos pilares dele é dizer que a nossa natureza é corrompida. Agora, outra coisa importante que nós podemos encontrar na mensagem de Jesus é perceber que a fé dele não é meritocrática. O que é isso? É você crer que por seus méritos, por seu esforço, por sua possível bondade, você vai alcançar a salvação. Em Marcos capítulo 10, do 19 ao 21, Jesus pergunta se ele conhece os mandamentos, os 10 mandamentos. E ele declara, o jovem: Tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus olha para ele e diz: Falta-te uma coisa. Depois você vem e segue-me. Um outro ponto interessante é que Jesus defendia a crença da condenação eterna. E nós vivemos uma fé, nos dias de hoje, em que nós falamos muito do amor de Deus. Deus é amor. E parece que entra em choque a ideia de que se Deus é amor, como é que ele vai lançar seus filhos, sua criação na perdição, no inferno, na condenação eterna? Em Mateus 11, 23 e 24, ele faz o seguinte questionamento: E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Você descerá ao Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ali ela
teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para vocês. Aqui Jesus traz uma palavra de juízo sobre a cidade de Cafarnaum, que estava presenciando os milagres realizados por ele. E ele diz que aquele povo estava com o coração mais corrompido do que os habitantes de Sodoma, que foram destruídos pelo Senhor Deus no passado. A ideia de que um Deus de amor fará justiça e destinará milhões à condenação é simplesmente inaceitável. Muitos afirmam ser isso uma má interpretação do texto bíblico. Mas e quando o próprio Jesus afirma isso? Em Mateus 25:41, ele diz, falando do Pai: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Agora aqui há uma pedra no sapato dos religiosos. Porque, de acordo com Mateus 25, quem será poupado da perdição não são aqueles religiosos fiéis às suas doutrinas, que conhecem de qual o catecismo de sua religião, não são os ortodoxos fiéis defensores da sã doutrina. Ele diz do versículo 42 ao 46 que quem não foi misericordioso, quem não deu pão ao faminto, quem não vestiu o descamisado, quem não foi até o hospitalizado e encarcerado, quem não amou ao seu próximo, e amor aqui não tem nada a ver com sentimento, mas com misericórdia, é esse que vai para o inferno. Jesus também fala algo muito interessante em João 3:3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, uma das primeiras afirmações que eu fiz sobre a crença de Jesus é que o homem é naturalmente corrompido. Se a sua natureza é corrompida, ele é incapaz de achegar-se a Deus. Qual a solução? Uma regeneração da sua estrutura, que a Bíblia chama de novo nascimento. E é importante lembrar que no mesmo livro de João, no capítulo 1, versículo 12, diz que somente quem passar pelo novo nascimento, esse é filho de Deus. Muitos creem que todo ser humano é filho de Deus. E muitos creem que ninguém nasce filho de Deus, mas quando é batizado numa religião, torna-se filho de Deus. Mas o processo de redenção é primeiro crer. Quem crê e for batizado será salvo. Outra coisa muito forte é que Jesus pregou um estilo de vida que passa por perdas e renúncias. Marcos capítulo 10, do versículo 29 ao 30. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãs, irmãos, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. O Jesus da religião é exemplo de amor, de aceitação e de tolerância. Esse Jesus fake só quer seu coração, e assim não há necessidade de renúncia de nada. Você não perde nada, você só ganha. Você continua com os mesmos valores, você não perde amigos, você não perde amores, você não se frustra com relação aos seus sonhos. A fé moderna promete algumas perdas. Perder sofrimento, perder dores, perder infelicidade, perder a doença. No mais, você só ganha. Gente que nasceu de novo perde. Perde o respeito de parentes, perde a simpatia de amigos, perde dinheiro, perde oportunidades. Por quê? Simplesmente pela mudança de mente, que está lá em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa mudança de mente é a mudança de valores, de prioridades, de crenças. Aí ele passa a ser taxado de louco, fanático, intolerante, entre outras coisas. Você é um religioso cristão ou um cristão regenerado? No próximo vídeo eu concluo esse resumão acerca do Jesus desconhecido. Obrigado.